Você já deve conhecer, ou já ouviu falar, né, o famoso McDonald's Coffee Case. E a gente geralmente conhece esse processo, né, como o processo em que a velhinha ficou rica porque derrubou uma gotinha de café quente do McDonald's na perna. E na verdade não foi bem assim, ou melhor, não foi nada assim, né? Então, esse caso ficou conhecido no mundo inteiro como se fosse um exemplo de como nos Estados Unidos pessoas comuns tiram proveito, né, de empresas grandes para entrar com processos e ficar milionárias sem nenhum motivo. Vamos lá, tem alguns pontos bem importantes nesse caso. Então, em primeiro lugar, a gente vai tratar aqui de torts, né? E tort law é a responsabilidade civil. Não vou me alongar muito aqui, mas só para você saber, então, que a gente está no ramo de tort, que quer dizer responsabilidade civil. Vamos lá. Quais são os fatos do caso, então? A Stella Liebeck, ou Liebeck, as pessoas pronunciam de várias formas. Enfim, a Stella Liebeck foi ao McDonald's com o neto dela estava dirigindo e ela comprou café. Um copo de café. O neto dela, né, pegou o café, passou para ela e aí ela segurou o café, né, no meio assim entre as pernas e para ela tirar a tampa, para ela colocar creme, açúcar, o que quer que seja. E quando ela removeu a tampa, caiu um pouco do líquido nas pernas dela. E o que aconteceu foi bem grave. Ela teve 16% do corpo queimado, ela ficou internada e ela teve até que fazer enxerto de pele por causa disso. Então foram queimaduras super graves. Então você imagina a temperatura desse café, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, nos Estados Unidos, né, a gente sabe que não tem nada parecido com o SUS, por exemplo, então ela teve que bancar todas as despesas médicas dela. E as despesas médicas dela ficaram mais ou menos em $20 mil. E foi isso que ela foi pedir para o McDonald's, né? Então ela saiu do hospital, pagou a conta dela e falou: olha, eu derrubei café nas minhas pernas, o café estava extremamente quente, eu gastei $20 mil, você me dá $20 mil pra gente acabar com isso? E o McDonald's falou não, porque várias pessoas, na verdade, já tinham entrado na justiça em relação à temperatura do café e tudo, e todas tinham perdido, então ele nem se preocupou, o McDonald's, né, nem se preocupou em fazer um acordo com a Stella. Ela entrou na justiça, e aí nos Estados Unidos também existe júri para os processos cíveis, né? Enfim, tem algumas exceções, mas no geral existe júri nos processos cíveis também, além dos penais. E os jurados resolveram, então, que ela tinha direito a mais ou menos $2 milhões por, enfim, vários motivos e tal. O juiz reduziu essa indenização, mas no final das contas o McDonald's fez um acordo com a Stella, pagou uma indenização para ela que ninguém sabe o valor. Em resumo, quando a gente escuta falar, né, sobre processos famosos e tal, nos Estados Unidos tem muita essa coisa, né, de ter processos ridículos e tal. A gente realmente tem que analisar com um pouco mais de cuidado, porque esse processo da Stella Liebeck, muitas vezes as pessoas se referem a ele, né, de novo, aquela senhora que enriqueceu às custas do McDonald's. Então, não. Então, os fatos desse processo, claro que tem muito mais detalhes, mas eu quis trazer para você hoje aqui um resumo dos fatos desse processo. Então, quando a gente fala em tort law, a gente fala em responsabilidade civil. E é importante saber também, né, que júris nos Estados Unidos também se dão em causas cíveis, além de causas penais. E ela acabou fazendo, então, um acordo com o McDonald's. Ninguém sabe o valor, mas se o McDonald's fez um acordo com ela é porque realmente isso o atingiu e tem que atingir mesmo, tanto que o McDonald's acabou reduzindo, sim, a temperatura do café servido para o público logo depois desse processo, mostrando então, né, um mínimo de respeito, né, ao consumidor nesse sentido. Até o próximo vídeo.